Cláudio Rezende, da Itatiaia. Como explicar a queda de rendimento do Atlético? Vinha muito bem nos últimos jogos, três grandes jogos principalmente, e hoje aqui o time agora está de férias, mas parecia ali que antes do jogo que o Galo não estava muito no mesmo espírito que o Bahia, que veio aqui para jogar uma final. Boa noite. O que pareceu foi verdade. Não competimos de acordo com o que vínhamos competindo e perdemos o jogo. Quem competiu, quem entrou com um espírito diferente foi o Bahia, conseguiu a vitória. Nós conseguimos os resultados que nos deram essa possibilidade de chegar entre os 4 primeiros, nos deram a possibilidade de jogar a Libertadores do ano que vem numa situação melhor, quem sabe, mas a última impressão é essa que fica. Não é a correta do nosso time, que nós não competimos. E quando não se compete, paga-se o preço. Boa noite, Filipão, Breno Galante do Estengado. Filipão, terminado o campeonato, eu queria que você fizesse um levantamento, um balanço de como é que foi, na sua opinião, né, esse trabalho seu, e também te perguntar, agora você pode dizer para a torcida, Filipão fica para o ano que vem, está tudo acertado? Sim, eu tenho, quando eu assinei o contrato foi de 1 ano e meio e normalmente a gente só falava de brincadeira ou qualquer coisa assim, porque nós tínhamos o contrato e naturalmente que as duas partes tinham interesse, mas não é porque uma tem interesse e outra não, que vai se permanecer ou não vá o Atlético tomar uma atitude. Nós da nossa parte, acho que fizemos por merecer o cuidado, tudo aquilo que a direção pretendia do nosso trabalho, e eu também estou muito satisfeito com o Atlético, com o Galo. E então não tem problema nenhum, nós continuaremos aquilo que está colocado no papel naturalmente. Isso sem algum senão. Claro que nós vamos ter uma reunião sexta-feira, vamos conversar algumas coisas, para colocar algumas coisas possivelmente em prática já neste final de temporada, início de temporada do ano que vem, para ver se a gente consegue, então, dentro de um panorama geral, uma outra coisa para disputar mais títulos e em melhores condições. Felipão, boa noite. Boa noite. Do GE. Globo. Você falou dessa reunião, eu queria saber se você já conversou com o Rodrigo Caetano de planejamento para 2024, você já acabou de falar que fica, se você já falou de reforços com ele, o que você mapeia no time do Atlético, onde precisa de um reforço para 2024, chegar disputando mais títulos? Nós falamos, sim, naturalmente, essa semana, outra semana, nós já montamos o plano de trabalho para pré-temporada, já alertamos os jogadores para uma série de coisas, mas nós temos que falar com A, com B, com C, e também sobre valores. Isso é o pior de tudo, porque quando eu quero, mas eu não posso ter, não adianta nada. Então vamos esperar agora essa semana, outra semana, se essas negociações, entabular negociações com A, B ou C, e nosso grupo temos aí 95% formado, vamos ter o grupo à disposição, e naturalmente na reunião de sexta-feira que nós vamos ter com o pessoal todo, nós vamos discutir também mais alguma coisa sobre esse sentido. Só conversarmos, porque às vezes as coisas transcorrem. Eu quero isso, mas não posso ter. Ou não existe a oportunidade de negócio com A, com B, com C. Nós temos o nosso grupo formado, mais ou menos vamos nos adaptando e se quisermos mais ainda, vamos ter que tirar algumas coisinhas de A ou de B aqui e ali, para que se somem junto conosco no ano que vem
e a gente busque mais campeonatos ou melhores oportunidades para ser campeão de alguma coisa. Filipão, boa noite. Boa noite. Esse jogo contra o Bahia, para mim foi um jogo totalmente atípico. Eu, como comentarista, não consegui comentar esse jogo. Eu não consegui extrair nada do Atlético, nada. Eu não consegui ver absolutamente nada no Atlético. Eu não sei se você... Nós, sinceramente, nós não jogamos o que vínhamos jogando e o que trabalhamos durante todas as semanas que trabalhamos anteriormente. Nós mudamos as características. Se nós formos examinar, nós vamos ter que voltar um pouco. O jogo com o São Paulo foi o jogo mais desgastante que nós podíamos ter. Quem sabe isso seja uma coisa. Tá bom, férias, porque já mais ou menos nós tínhamos atingido um objetivo. Uma série de coisas assim que nós temos que fazer análise, que tu já fizesse, tu não conseguiste comentar, e nós também não conseguimos engolir uma situação dessa. Mas nós vamos ter que pegar as coisas boas e tirar dessas coisas boas algo para o ano que vem. Esse seria o final da minha pergunta, mais ou menos. Se você estava preparado para que acontecesse isso tudo que você acabou de falar? Não, eu não estava preparado porque eu esperava outra coisa. Mas eu tenho que me preparar ou ter um pouco de bom senso de que às vezes um dia ou outro dia as coisas não vão transcorrer bem. E isso foi no dia de hoje. A impressão que eu tive, Filipão, é que o Atlético entrou sem nenhum compromisso com o vice-campeonato e muito menos com os 5 milhões que ficaram para trás. E eu também, olhando já 3 ou 4 jogos, observação minha, é que os jogadores não jogam com o Pavão. E hoje eu cheguei no meu comentário e falei, olha, infelizmente só o Filipão que não está vendo. Os jogadores, o Pavão está solto do lado direito, está aberto do lado direito, eles viram o jogo pelo lado esquerdo. Essa é a impressão que eu tive, que eles não jogam com o Pavão. Pode ser que seja uma impressão tua. Não é, dentro do nosso grupo não existe isso, não existe essa possibilidade de que não receba uma bola por qualquer outra coisa, porque todos nós temos um espírito de união muito grande e pode ser que nós tenhamos algumas jogadas mais elaboradas pelo lado esquerdo, e não vamos esquecer que hoje pelo lado direito jogou o Pavão, mas não era ele que vinha jogando o Zaratio há uns 10 jogos, é o Zaratio titular. Então, quem sabe por ser o Zaratio titular com características diferentes, a possibilidade de jogar um pouco mais para o lado esquerdo tem acontecido. Mas não tem nada que me preocupa nesse sentido. Pode ser que eu não tenha visto, isso eu não posso dizer, mas não acho que seja isso. Filipão, o Atlético garante fase de grupos. Em 2023, por exemplo, o Atlético ele teve que passar por fases preliminares da Libertadores e aí já tudo começa ali no final de fevereiro. Agora você tem um tempo a mais aí para preparar o time. Em 2024 só começa a Libertadores lá entre as duas finais do Campeonato Mineiro, né, as decisões. Em termos de planejamento, né, o Campeonato Estadual, você vai observar a turma, esses meninos, né, você vai colocar meninos da base praticamente em todos os setores, você disse sobre isso, do time, do elenco. É um momento para isso. O que o Galo ganha em relação ao planejamento chegando lá na frente na Libertadores e não na fase preliminar? Bom, ganha tempo. E nós temos aí, hoje tínhamos 3 ou 4 jogadores que são de 18, 19 anos que já estão integrados à equipe. Eu não vou pular etapas com esses jogadores. Vou dar a eles a oportunidade de jogos, mas de acordo com os resultados que nós tivemos tendo, com o trabalho técnico que a gente tiver durante a semana, uma série de coisas assim. Claro que é muito mais tranquilo para o técnico, num campeonato estadual, colocar 1
ou 2 jogadores mais jovens do que num brasileiro, do que numa Libertadores, e vendo a cancha que eles vão tendo. Hoje, por exemplo, mesmo perdendo 10, 15 minutos, a gente colocou o Alisson. Ruim, para ele é ruim, porque ele entra num dia de derrota, mas a gente tinha uma situação elaborada para conseguir essa classificação. Esse é... o que nós perdemos? Hoje estou copo meio vazio, meio cheio. Nós conseguimos o copo cheio, nós estamos dentro da Libertadores, nós estamos entre os 4. Se há um turno atrás fosse oferecido ao Atlético alguma situação, olha, quem sabe vocês vão chegar em 7º, 8º, porque vocês estão com 17, aliás, com 24, 23 pontos. E aí a gente, quem sabe, tá? Então a gente tem que saber também que, às vezes, aceitar alguma coisa. E hoje eu estou aceitando alguma coisa, porque o objetivo foi atingido, mas não de bom grado. Não pense que eu estou satisfeito, não. Filipão, eu vi na Galo TV, você tem um depoimento seu no vestiário, você dizendo que foi uma das melhores coisas ter vindo para o Atlético. Eu queria que você falasse só nesse fechamento. Vamos esquecer o jogo de hoje, como você disse, que não dá para tirar o corte. Mas qual foi o seu maior desafio aqui no Atlético, nesse período que você se encerra hoje, nessa temporada? Bem, o maior desafio foi que nós pegamos uma equipe em que tínhamos a forma de jogar, ou alguns jogadores com características um pouco diferentes das características que quando tu começa e tu monta uma equipe. Eu quero esse, eu quero aquele, e montas a equipe e vai ter aquela ideia. E a gente foi fazendo aos pouquinhos essas conexões entre nós para que nós pudéssemos ter um estilo de jogo parecido com o que eu acho correto e o que eles também estão acostumados a jogar dentro das suas características, que o Atlético tinha sido montado dentro das características que o treinador anterior, que estava aqui, montou. Então, isso foi... E por isso eu fico satisfeito. Estou muito feliz, porque o ambiente no Atlético é um ambiente que eu encontrei em 4 ou 5 times. Poucos times têm esse ambiente. Poucos times têm a estrutura que o Atlético dá aos seus jogadores. Tem um centro de treinamento espetacular como o Atlético tem. E as pessoas que trabalham no Atlético são muito boas. Muito boas. Fazem aquilo com um carinho, com uma dedicação. E assim é bom de trabalhar. E é isso por isso que eu me sinto feliz dentro do Atlético, e graças a Deus a gente conquistou um objetivo. Isso não quer dizer que tape o sol com a peneira. Apenas conquistamos um objetivo, até um pouquinho melhor do que nós podíamos conquistar quando estávamos mal lá, bem mal, e nem sonhávamos com isso. Mas fomos buscar. Então, pode esperar a torcida do Galo, que ano que vem nós vamos estar melhor, e vamos estar imbuídos do mesmo espírito que tivemos, não de hoje, tá? Vamos estar imbuídos com esse espírito para conseguir aquilo que a torcida deseja com maior ênfase, que é um campeonato brasileiro, que é uma Copa do Brasil, ou que é uma Libertadores. Nós vamos estar prontos.